78 idosos para cada 100 jovens. Essa é a estimativa para os próximos 15 anos aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com um levantamento divulgado pelo governo do estado. E é o aumento da expectativa de vida que faz com que a gente se pergunte, daqui a alguns anos, como vão viver esses idosos? Uma população que só cresce no Brasil. A média da expectativa de vida chega a 72 anos para os homens e 79 anos para as mulheres. Uma década a mais do que se esperava da população brasileira em 1991 e no início dos anos 2000. Mas o aumento da expectativa de vida não impacta só nos indicadores sociais. O reflexo também está no mercado, com o aumento da procura por residências para idosos. Essa aqui, por exemplo, tem 13 leitos e todos estão lotados. A procura por residências de longa permanência aumentou nos últimos anos. Nessa casa, os leitos não ficam desocupados desde 2015. Cada ano que se passa, tem mais famílias procurando. Alguns idosos também, onde também opinam, né, que querem vir para o residencial. Então a gente percebeu sim que a procura existe e cada vez maior. Já nessa outra, se percebe que a procura é maior depois dos períodos de férias, nos meses de março e agosto. Daí os familiares estão mais em casa e daí eles conseguem ver a situação real de como está o idoso. Tem ciência daí que o idoso não pode ficar sozinho em casa e que ele precisa de acompanhamento e precisa de assistência. Mas o aumento não foi só na procura, foi também na oferta. Passo Fundo tem hoje pelo menos 20 residências para idosos, entre particulares e filantrópicas. Só o município conta com 40 vagas compradas via chamada pública em casas particulares. Outras 2 entidades têm convênio com o município, a Fundação Lucas Araújo e a Obra Social São Vicente de Paulo. Mesmo com tantos espaços, a procura nunca acaba. Hoje, 130 idosos estão institucionalizados, ou seja, estão em residências de longa permanência conveniadas pelo município. Diariamente, a Secretaria de Assistência Social de Passo Fundo recebe famílias que buscam pela institucionalização de idosos. Só que quando se trata em acionar o Estado, a regra é a mesma que se tem com as crianças e adolescentes. É da família a responsabilidade em zelar pelo idoso. O Estado ele só vai intervir quando houver alguma violação de direitos, alguma violação grave de direitos em que haja necessidade, então, de um acompanhamento do Estado, enfim, né, e também do encaminhamento, em alguns casos, para alguma instituição para preservar as condições mínimas de vida e de saúde do idoso. Mas a procura pela terceirização do cuidado ao idoso também entra em outra esfera de debate, o abandono. Só a Sencas recebe por dia pelo menos uma denúncia de maus tratos, abandono ou abuso financeiro de idosos, o que sinaliza que o abandono acontece na maioria das vezes dentro da sua própria casa. Às vezes o idoso está abandonado em casa, condicionado à TV e ficar sozinho, ou vai uma profissional que fica algumas horas lá com ele, mas a maior parte do dia ele está sozinho. Então tem que desmistificar essa história de abandono em instituição de longa permanência, porque ele não está abandonado. Ele está tendo assistência 24 horas por dia e com todos os profissionais que um idoso precisa. E muitas vezes é o preconceito que dificulta a procura em terceirizar o cuidado do idoso. Foi esse o caso da Loreni. Ela decidiu com os irmãos procurar ajuda para cuidar da mãe. E não foi uma decisão fácil. A gente é a família, bem que a família queria que ficasse com a gente, né? Claro, a mãezinha, né? A gente queria tanto, mas não deu, a gente não tinha força para cuidar da minha mãe, né? Eu acho também, se ela tivesse com um da família, eu acho que ela nem estava mais aqui, né? Porque a gente, por mais que a gente queira cuidar, mas não tem os cuidados que nem tem aqui. Com uma população cada vez mais velha, não faltam alternativas. Mas o Estatuto do Idoso determina que a família é sempre a responsável. E não é porque ele está em uma residência que a família se isenta do cuidado com o familiar. Até porque, quando os sintomas da idade chegam, todo o cuidado é pouco. É o caso do seu Pedro, que até chegar na casa de apoio, foi e voltou de hospitais várias vezes. O reflexo já não é o mesmo e tudo muda. Menos a saudade de casa. Eu sinto, mas fazer o quê? Achei que eu ia morrer, passei toda a transferência para as filhas e eu estou sem nada.